Oi, oi! Então, dividimos aí esse vídeo em várias partes porque é um assunto realmente muito extenso, mas eu tinha até pensado em não gravar tudo isso assim de uma vez, mas como comecei a falar sobre o assunto e aí isso acaba, né, puxando na memória algumas informações e tal, achei melhor já gravar tudo de uma vez sobre a minha experiência pessoal. Finalizando esses vídeos em que eu falo da minha experiência pessoal, tem muita coisa que a gente pode abordar além, né? E aí eu conto também com as pessoas que estão assistindo para me ajudar a definir o que é interessante de falar a respeito. Ok? Então, ok. Então eu falei como foi descobrir endometriose, né? Como foi o processo de descoberta. Falei como foi conviver com endometriose, aí eu contei, apesar de ter sido um vídeo extenso e que provavelmente a gente dividiu. E aí agora eu vou falar como eu estou hoje. Estou tomando um chá, inclusive meninas, pessoas de forma geral, tomem um chá. Mas as meninas que têm endometriose, tomam bastante chá, tomam bastante água, porque realmente, principalmente durante o período menstrual, ajuda demais, a gente fica muito inchada e algumas meninas ficam com dor para urinar. Ficam com dificuldade, né, por causa, dependendo de onde estão os focos e tal. Então, quanto mais líquido tomar, melhor ajudar, e fazer xixi é um alívio quando a gente está muito inchado, muito incomodada com os sintomas durante o ciclo. Inclusive, estou aqui com o short aberto, porque eu estou bem inchada hoje. E aí então eu parei onde eu tinha descoberto o Quilaira e tinha começado uma suplementação vitamínica que estava melhorando o meu aspecto físico e a minha saúde, as minhas taxas vitamínicas, a minha anemia e tudo mais, né, com esse medicamento. Na verdade, o Quilaira demorou uns bons um ano e meio para o meu corpo recuperar, mas como a gente estava vendo que estava tendo uma progressão, né, eu parei de ter hemorragias e tal, mas recuperar o que tinha acontecido que estava difícil, o corpo ainda não estava tendo força para responder, mas pelo menos já não estava mais definhando. E aí o Quilaira foi um bom descanso de alguns anos aí no meu processo de busca pelo melhor tratamento e de tentativas e erros, que foram erros bem dolorosos e que me custaram muita coisa. Aí, em 2015, já estava aqui em BH, de volta para minha terrinha, e quando foi mais pro final do ano, assim, eu comecei a ter uns sintomas, comecei a ter uns mal-estares, assim, bem recorrentes, eu ficava muito inchada e tal. E aí eu até comentei com o meu companheiro, falava com ele que eu achava que meu medicamento não estava mais fazendo efeito. Eu estava começando a voltar a ter sintomas mais fortes da endometriose, que isso tinha a ver provavelmente com a medicação. Meu organismo já não estava respondendo bem, talvez o hormônio tinha se tornado fraco, enfim. Eu não sabia, eram suposições também de acordo com a experiência que eu tinha, né, das várias tentativas dos tratamentos que eu já tinha passado. E aí eu comecei a ter vários sintomas, várias coisas assim, muita cólica, enjoo, dor de cabeça, inchaço. O fluxo começou a se tornar um pouquinho mais intenso e algumas coisas que eu comia me faziam muito mal. Só que aí, na verdade, eu descobri no final de 2015 que eu tinha intolerância à lactose. E por isso eu descartei que fosse problema com a endometriose. Achei que, na verdade, eu estava misturando as estações, estava me confundindo com os sintomas que eu estava tendo
porque eu demorei muito para imaginar que pudesse ser intolerância à lactose, apesar de ser uma doença que tem sido bastante falada, né, ultimamente, e tem muita gente desenvolvendo intolerância, e mesmo assim eu demorei muito para me atentar para essa opção, né, do que pudesse ser. Eu descobri que a intolerância à lactose está estreitamente ligada ao organismo da mulher com endometriose, por causa dos vários efeitos colaterais que a doença causa no nosso organismo. E, na verdade, eu tive a saturação e a médica também constatou que eu teria, de qualquer forma, intolerância à lactose por causa de outros fatores do meu organismo. Então, eu não tinha muito como escapar. A intolerância à lactose, eu estava predestinada a ela. Em 2016, eu já tinha descoberto a intolerância à lactose. Comecei a fazer um tratamento para as minhas alergias respiratórias, um tratamento homeopático. E na época eu comecei a ter os mal-estares e tal, mas eu ainda estava colocando na conta da intolerância à lactose, porque vez ou outra eu comia alguma coisa sem perceber, sem lembrar que tinha nos ingredientes algum derivado da lactose. Como meu organismo estava muito saturado, qualquer quantidade mínima que fosse, mas era mínima me fazia passar mal. Comecei a achar que era porque eu ainda não estava acostumada com a intolerância à lactose, por isso que eu estava sentindo muita cólica, por isso que eu estava tendo muita dor de cabeça e tal. E aí surgiu a oportunidade de colocar o Dilmirena, que é um DIU hormonal e que ele é bastante indicado para o tratamento da endometriose. E aí minha mãe tinha ouvido maravilhas, todos os médicos falaram maravilhas a respeito. Minha mãe conversou com algumas mulheres que tinham colocado, que deram um testemunho de vitória. E aí eu fui ler um pouco também, e eu preciso ser muito sincera, eu tinha bastante medo de colocar o DIU. Eu sempre tive muito medo. Eu tenho questões pessoais também, que depois eu posso explicar melhor. Eu sentia muito medo de colocar esse negócio, porque eu sabia que ia ter que colocar lá dentro e tal, e eu tinha muito medo de me incomodar, de eu sentir, de atrapalhar a vida sexual e tal. Eu tinha muito receio quanto a isso. Só que lendo lá eu vi que era uma boa opção mesmo para o tratamento da endometriose. E aí os médicos pediram uns exames, os médicos amigos da minha mãe fizeram os pedidos de exames que eu tinha que fazer antes de colocar o DIU. Aí minha mãe mandou aqui pra mim, eu fiz aqui em BH com outros médicos, aí eu passei por uma ginecologista daqui que tinha que fazer, tinha que avaliar, os negócios e tal, porque tem que dar tipo um aval, como se fosse um pré-cirúrgico. E aí eu passei por uma médica aqui, e aí eu até comentei com ela, eu falei, eu tô um pouco insegura de colocar o Dilmirena, tenho um pouco de medo de colocar. Ela falou, não, fica tranquila, é super tranquila a inserção e tal, e pra você, realmente, eu tô vendo aqui seus exames e pelo histórico que você me contou, pra você é a melhor opção realmente. E outros médicos lá, amigos da minha mãe, inclusive médicos que já tinham até me atendido, em situações de emergência e tal, que sabem do meu histórico também, falaram que ia ser maravilhoso pra mim, que era a minha melhor opção, porque eu já estava fazendo 10 anos tomando anticoncepcional direto, sem interrupção, há 10 anos. Então eu não podia mais continuar tomando anticoncepcional. Então, por causa desse meu histórico, era melhor que eu não continuasse tomando o anticoncepcional oral, o comprimido, a pílula, e usasse o Dilmirena, porque ele é considerado uma baixa dosagem com uma eficácia maior, porque ele fica localizado, ou seja, o hormônio está ali trabalhando exatamente onde ele precisa trabalhar. Aí fui lá, coloquei esse negócio, e aí
Já comecei a passar mal dali, já acabei tendo que entrar, fui internada. Ai meu Deus, fui internada no bloco obstétrico, porque eu comecei a passar mal. Pós-inserção do DIU, eu tinha uma expectativa de 30 dias de recuperação, onde eu não poderia ter relações sexuais, não poderia fazer esforço físico, ia tomar uma medicação para dor e uma medicação anti-inflamatória. Pois bem, 30 dias depois a pessoa ainda mal estava conseguindo levantar da cama. Voltei para o retorno, a médica ficou bem assustada, mas pediu para que eu tivesse um pouco mais de calma e esperasse pelo menos 3 meses antes de desistir do DIU. Para encurtar essa história, a situação foi a seguinte: uma vez por mês, durante 6 meses, eu fui para Montes Claros para fazer o retorno sobre o DIU, ver como que estava a minha situação, e a minha situação estava sempre muito complicada. Eu tive uma inflamação no útero pós-DIU, que não cedia com anti-inflamatório. Eu tive uma distensão que eu fiquei com a minha barriga do tamanho de uma barriga de uma grávida de 5 meses. Eu usava cinta cirúrgica para poder segurar a minha barriga, e aí tive várias complicações, medicação que não dava certo, que não dava resultado. Comecei a usar o Pietra. Muitas meninas que têm endometriose vão entender isso. O Pietra, ele é um medicamento pós-cirúrgico para quem faz algum procedimento relacionado à endometriose. Ele é um medicamento que normalmente ajuda durante a recuperação a manter os níveis hormonais. Só que eu já estava com um dispositivo intrauterino com hormônios e estava ingerindo hormônios fortíssimos. Eu comecei a ter todo o processo que eu passei durante uns 6 meses até chegar no pior pico. Lá naquela história da crise, antes de descobrir o Quilara, há 5 anos, 6 anos atrás, eu passei por tudo isso em 3 meses. Eu tive a baixa do sistema imunológico, em que eu fiquei bem debilitada. Meu cabelo começou a cair muito, enfraquecer muito. Eu comecei a ter erupções na pele, secura exagerada das mucosas, muito exageradas, muito exageradas. Então, assim, eu não preciso nem dizer que juntando as dores, os incômodos, todos os efeitos colaterais, a cólica constante, porque era uma cólica constante e era uma cólica de expulsão. É um pouco triste falar isso, mas meninas que já tiveram abortos espontâneos vão conseguir entender mais ou menos o que é. O meu útero estava querendo expulsar o Dilmirena. E o Dilmirena tem ele é feito, ele tem um dispositivo que é para se aderir ao seu útero. Então, o Dilmirena estava fazendo um esforço para aderir ao meu útero e o meu útero estava fazendo um esforço para expulsar o Dilmirena. E eu estava vivendo essa situação de um parto sem feto quase que diariamente, durante 6 meses. Foi bem cansativo, bem doloroso. Tinha dias assim que eu achava que eu ia ficar louca. Durante 6 meses eu fiquei nessa situação de cabelo caindo, a estrutura do cabelo mudando, se tornando um cabelo fino, quebradiço, muito frisado, a pele toda empolotada, muito oleosa. De uma verdadeira crise eu tive, eu continuei mantendo por causa desse medicamento durante 6 meses.
quando chegou dezembro, dia 23 de dezembro de 2016, eu fui certa de que a gente ia tomar uma decisão sobre tirar o DIU, sobre começar outro tratamento, enfim, sobre fazer alguma coisa. E aí, na hora que ela me viu, ela já ficou tipo, ai, não acredito e tal. E eu contei como é que tinha sido a evolução do mês. E isso, assim, trocando de anti-inflamatório, de analgésico, tomando analgésicos fortíssimos, tomando anti-inflamatórios fortíssimos e ainda assim tendo as dores e tal. E eu comecei a anotar tudo que acontecia e eu fui levei pra ela falando tudo que tinha acontecido, né, desde a última vez que eu tinha ido lá. E aí, pra minha surpresa, assim, porque apesar de eu estar muito debilitada e tal, eu tava muito decidida de que eu ia resolver essa situação. E aí, na hora que eu cheguei, assim, que eu falei tudo pra ela, ela virou pra mim e falou assim: Jéssica, eu não tenho mais como te ajudar. Tudo que eu tinha conhecimento, tudo que estava ao meu alcance, a gente testou e a gente não teve resultado. Então eu prefiro que de agora pra frente você procure um outro médico, alguém que possa te atender e te ajudar de uma forma melhor do que eu posso fazer, porque realmente de agora pra frente eu já não sei mais o que fazer pra te ajudar. Então assim, ela foi de extremo profissionalismo. E aí foram 3 meses eu e minha mãe tentando convencer o Ipseng de que eu realmente precisava fazer essa ressonância magnética. E não foi fácil, porque realmente é um exame caro. Não tinha possibilidade nenhuma de eu pagar particular. E o Ipseng tem uma burocracia muito grande com esse exame. E aí, depois que consegui o exame, eu consegui uma consulta com um especialista que a gente achou lá também depois de muita pesquisa. A gente encontrou um especialista que avaliou a minha ressonância magnética e percebeu que a minha endometriose tinha evoluído para uma endometriose profunda. Os focos tinham se espalhado para a cavidade abdominal, estavam nos ligamentos uterossacros, estão nos ligamentos uterossacros e na região da lombar, pegando ali o nervo ciático, essas coisas assim. Inclusive na época eu estava sentindo muita dor na minha perna esquerda, inclusive minha perna esquerda estava inflamando. E quando eu fui nesse médico, ele me alertou assim, de forma bem taxativa, de que se eu tivesse demorado um pouco mais para fazer a ressonância e para ir nele, eu talvez teria tido uma embolia devido à inflamação. E aí ele percebeu que muitos dos sintomas que eu estava queixando estavam relacionados ao Pietra. E aí ele suspendeu o Pietra, me indicou uma outra medicação para dor e indicou que eu buscasse uma nutróloga para fazer uma mudança na minha alimentação. Ele pediu para que eu buscasse um preparador físico, um personal trainer, alguém que entendesse sobre sobre fisioterapia pélvica e esses exercícios de baixo impacto, porque eu preciso fazer exercício físico, mas eu não posso fazer muito esforço. E pediu que eu procurasse urgentemente um psicólogo. Eu não consegui nenhum desses médicos, na verdade, porque o Ipseng não cobre nada disso e eu não tenho condições financeiras para buscar esses profissionais pelo particular. Mas o que eu fiz foi mudar minha alimentação a partir de pesquisas. E na época ele até me indicou suspender o glúten, e aí eu comecei a tirar o glúten aos poucos, e aí eu realmente percebi que algumas das minhas reações estavam ligadas ao glúten. Então eu não sou alérgica ao glúten, mas eu tenho intolerância ao glúten,
e ele aumenta a inflamação no meu útero. Aumentando a inflamação, piora os meus sintomas da endometriose, e aumentando os sintomas da endometriose a gente fica bem mal, né? Então, comecei por conta própria, cortei completamente o leite, não consumia nem produtos zero lactose, simplesmente cortei o leite. Fui tirando o glúten na medida do possível, comecei a tomar a medicação que ele indicou, e isso melhorou assim uns 70% do que eu estava sentindo até março. De junho de 2016 até março de 2017. Isso melhorou bastante. Então, eu comecei a ter dias mais tranquilos, dias totalmente sem dores. Porém, ainda assim, durante o ciclo, eu sinto muitas dores e quase que mensalmente a gente tem que ir para o hospital durante o meu período menstrual, porque as cólicas me deixam incapacitada e a medicação que eu tenho acesso em casa ainda não resolve, então eu acabo precisando ir para o hospital tomar medicação venosa. Melhorou um pouco de março para cá, mas eu não pude seguir todas as recomendações médicas ainda, e eu ainda tenho algumas ressalvas sobre o Dilmirena. Não odeio ele como eu odiava, mas ainda não consigo saber se é a melhor opção para mim. Só que, assim, esse vídeo é inconclusivo? Mas a intenção é essa mesmo, é ser inconclusivo, porque eu pretendo poder fazer um check-up e buscar todos os médicos, todos os profissionais multidisciplinares que possam me ajudar a buscar uma qualidade de vida melhor. Poderia buscar, por exemplo, a medicina automolecular, que dizem maravilhas sobre ela, a homeopatia, tem acupuntura direcionada para endometriose, enfim, buscar uma melhoria de qualidade de vida. E aí, se é melhor tirar o DIU, se é melhor continuar com o DIU, qual o tratamento hormonal que eu vou poder fazer, já que a pílula já não é mais indicada para mim, isso daí eu vou ter que pesquisar. A princípio, a minha luta diária tem sido ter dias bons, ter dias de menos dores, passar pelos ciclos da melhor forma possível e nos dias bons aproveitar a vida ao máximo. Eu tenho aberto exceções quase que diárias para o glúten e para alimentos zero lactose, mas que tem leite. E isso me fez dar uma piorada nos últimos 2 meses. Nos últimos 2, 3 meses eu tive uma piorada, inclusive comecei a ter uns sintomas no estômago que podem estar relacionados ao uso excessivo de medicação, mas ainda estou em busca desse diagnóstico, mas faz parte do meu plano, inclusive, poder fazer todos esses tratamentos e aí fazer diário desses tratamentos, falar a respeito da minha melhora e falar a respeito das mudanças que eu vou sentir no meu organismo quando eu estiver tendo um acompanhamento de uma nutróloga, de um psicólogo, porque realmente é uma doença que mexe muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Ter um acompanhamento para fazer exercícios físicos, mas de forma responsável e que me ajude a melhorar, a fortalecer a musculatura, pode ser feito para ajudar, para auxiliar o tratamento convencional, para fortalecer, né, para ajudar a ter realmente qualidade de vida, porque a indicação que não foi só uma médica que me deu, mas né, eu busquei outras opiniões. Alguns médicos me deram a indicação da esterectomia total e eu não acatei essa indicação
Porque eu tenho 26 anos, eu quero ser mãe natural, biologicamente, apesar de que eu sei que existem outras formas de ser mãe, e eu estou aberta a todas elas, mas eu não quero me privar das opções, das oportunidades, eu não quero ter que escolher. Aliás, eu quero poder escolher ser mãe biológica e ser mãe adotiva, por exemplo. Eu não quero tirar um órgão de dentro do meu corpo se eu puder conviver com ele. E eu tenho certeza que eu estou há 10 anos vivendo com isso, né? E a medicina já melhorou tanto nesse aspecto. Ainda é tão difícil encontrar médicos especialistas, ainda é tão difícil que as pessoas tenham entendimento sobre a doença, sobre as coisas que a gente passa, sobre os efeitos colaterais que são muito complicados, mas assim, eu tenho fé de que quando eu tiver possibilidade de buscar por um tratamento multidisciplinar, eu vou ter um resultado positivo e aí eu vou poder compartilhar esse resultado, compartilhar o passo a passo, a vivência, a melhoria, e vou poder dizer que dá pra viver bem, dá pra viver feliz, porque apesar dos dias de dores, os dias que eu não tô com dor, eu acho que isso inclusive tem a ver muito com as minhas alterações de humor, porque o dia que eu não tô bem, o dia que eu não tô sentindo dor, o dia que eu não estou incomodada com os sintomas e com todas as dificuldades que a endometriose traz, são dias que eu fico extremamente empolgada, são dias que eu quero muito sair de casa, que eu quero dançar, que eu quero pular, que eu quero beber, que eu quero comer de tudo, que eu quero namorar, que eu quero fazer tudo que eu não consigo fazer quando eu tô com dor. Então eu fico assim, ligada no 320. Mas eu acho que melhor do que ter dias bons e dias ruins é ter equilíbrio. E que os dias bons e ruins não estejam empatados, né? Que os dias bons sejam maioria e que eu realmente tenha qualidade de vida, que você realmente tenha qualidade de vida. Eu acho que é isso que a gente precisa, ter qualidade de vida, ter uma vida normal, poder fazer tudo que a gente tem vontade de fazer e poder esperar o tempo do nosso corpo, que seria o tempo normal, para fazer os nossos planos, para ter as nossas famílias e, enfim, passar pelo curso da vida sem ter que interromper, né? Eu acho muito radical me imaginar entrando numa sala de cirurgia e saindo de lá sem uma parte do meu corpo e na menopausa. Eu sei que existem complementos, reposição hormonal, mas e aí? Eu vou sair de um tipo de reposição hormonal para entrar em outro tipo de reposição hormonal, vou sair de um tipo de efeito colateral para entrar em outro tipo de efeito colateral. Talvez nada disso valha a pena, né? Então o que vale a pena mesmo é buscar qualidade de vida, buscar viver bem. Então a gente vai continuar falando sobre endometriose, sim. Se reclamar, nós vamos falar de novo, porque as pessoas precisam entender, as pessoas precisam conhecer essa doença, as pessoas que convivem com ela precisam abrir os olhos para outras oportunidades, para as outras opções, para outros tipos de tratamentos. Precisa se discutir a respeito, os médicos precisam entender que eles têm que se especializar, porque existe um público, sim, carente, necessitado, e que vai ter, sim, paciente para lotar a clínica. E não é só em busca de engravidar, não. É em busca de viver bem. E aí todo mundo merece viver bem. Viver com saúde, viver com energia. Então, é isso que eu desejo pra vocês. É isso que eu desejo pra mim. Até a próxima.